2h11. Vamos direto ao Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga sobre a decisão hoje de Pedro Parente de se afastar da direção da Petrobras depois de toda a turbulência que nós tivemos por 10 dias consecutivos de greve dos caminhoneiros. Depois foi a greve também dos petroleiros, que entre as pautas, aí, as reivindicações, queria exatamente a saída de Pedro Parente. Não é, Viga? Boa tarde. Tudo bem, Denise? Boa tarde. Como é que você está? Tudo tranquilo? Tranquilo não tá, né, Viga? A gente não tem sossego, né? Se nem no meio imaginava do uma feriado, sexta-feira né? mais tranquila, com abastecimento, né? A gente só no rescaldo do que tinha acontecido e, de repente... Ô, Denise, a gente vinha dizendo, eu, você, pro ouvinte da Jovem Pan, que se tentassem mexer na política de preço da Petrobras, o que ia acontecer, Denise? Pedro Parente sairia. Exatamente. Eu até cheguei a usar algumas expressões, tipo dogma, cláusula pétrea, algo intocável. Se fosse igual um ministro do passado, né? Imexível, né, Denise? Não teve um que falou que era imexível, não? Imexível lá do passado, né? O pessoal não deve nem lembrar muito, o ministro Magre. Exatamente. Lá atrás, bem do passado, hein, Viga? Pois é, então, foi o que aconteceu. O presidente Michel Temer entendeu que, com vistas às eleições, e devido também às reclamações por parte da sociedade, essa manifestação de caminhoneiros, e também satisfação de parte de seus aliados da classe política, era preciso, era necessário mexer na tal política de preços. E aí o Pedro Parente falou assim, eu não compactuo com essa ideia. Ele até, nos últimos dias, Denise, eu vou confessar aqui, ele deu uma cambalhada, deu uma balançada, procurou sabe quem? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para se aconselhar. Fernando Henrique foi presidente da República, Pedro Parente foi ministro de Estado dele da Casa Civil, na época do racionamento, foi o bombeiro do racionamento de energia lá dos anos 2000 em 2001, mas o pedido que foi feito pelo Fernando Henrique não foi atendido pelo Pedro Parente. A orientação que vinha, vamos dizer assim, do Fernando Henrique para o Pedro Parente, que ele segurasse mais um pouco, deixasse passar o processo eleitoral. Mas como a situação ficou bastante crítica, bastante delicada, porque o governo está irredutível nesta visão, nessa necessidade de mexer na política de preço, o Pedro Parente, então, decidiu hoje, depois de uma reunião com o presidente da República, Michel Temer, pediu o boné, disse, tô indo, fui, muito obrigado, e agora vai seguir o seu rumo, né? Como presidente do Conselho da BRF, deve voltar a ter uma posição, talvez, na B3, a Bolsa de São Paulo. Mas ele saiu do Conselho para assumir a Petrobras, né? Exatamente. Da B3. Então, agora em princípio, ele pode voltar, né? O fato é que ele tá para casar, né, Denise? Então tá contando as moedas. Mas as moedas dele são de ouro, né? Não são as pratinhas como a nossa, né? Então, ele tem um passe bastante caro, né, Viga? Exatamente. Na Petrobras era salário de R$120 mil por mês, fora vantagens, benefícios e toda a mordomia que faz parte da liturgia do cargo. O que chama a atenção, minha cara Denise, na carta que ele divulgou hoje, após o encontro com o presidente da República, Michel Temer, é justamente um parágrafo, acho que é o 4º parágrafo, salvo engano, que ele diz que as discussões sobre a política de preço, algo que para ele era irretocável, intocável, continuariam nos próximos dias e que ele não era mais uma figura positiva em toda essa tratativa, em todas essas negociações. Por que não, Denise? Porque o que eu consegui apurar até agora é que o governo está querendo ir para além desse congelamento do preço e de queda de preço do diesel. Quer também atingir gasolina e gás de botijão, justamente em um ano de eleição presidencial. Se para convencer o Pedro Parente de reduzir o preço do diesel na semana passada em 10% ao longo de 15 dias já foi um parto a fórceps, mexer também em gasolina e gás de botijão, gás GLP, era algo inviável, impensável na cabeça do Pedro Parente, porque ele entende, minha cara Denise, ouvintes internautas da Jovem Pan, que sem liberdade de preço, sem poder implementar a sua política de preço, fica inviável, impossível tirar a Petrobras do buraco. Ela já está numa condição melhor do que estava há 2 anos, antes da chegada do Pedro Parente, mas ainda é uma empresa com uma dívida robusta de 84 bilhões de dólares, se vou dar uma arredondada aí, algo em torno de 350 bilhões de reais, Denise.
A Federação Única dos Petroleiros está comemorando, centrais sindicais também, os candidatos de oposição principalmente, mas nós temos também os da direita comemorando, a população que não vê a Petrobras com a necessidade de ter uma gestão eficiente do ponto de vista administrativo. Então, são aqueles que defendem a Petrobras pelo papel dela como estatal, de uma área estratégica do país, que seria de energia, não é, dos combustíveis. Agora, trabalhar com prejuízo pode, né, Viga? Isso que é o complicado. Eu acho que poderia haver uma revisão daquela política diária através de mecanismos colocados pelo governo, não esse malabarismo todo que ele fez para conseguir reduzir os 46 centavos, que a gente não sabe nem se do ponto de vista legal ele pode obrigar os postos a trabalharem com tabelamento de preços, porque a gente está numa economia de livre mercado. Né? Exatamente. Então tem esse problema todo. Eles fizeram um malabarismo, tira um pouquinho de PiscoFins, tira um pouquinho de CID, congela o preço, subsidia a Petrobras e tal. Eles iam fazer tudo isso com gás também, iam fazer tudo isso com a gasolina. É uma situação bastante complicada, né, Viga? É um governo fraco, que não tem muita alternativa, que tem o cobertor curto, falta dinheiro, tem carga tributária já alta demais, não pode abrir mão, é tudo errado, né? Com certeza, Denise. Olha só, imagina uma mesa de 4 pés, viu, Denise? Então, esses pés foram caindo aos poucos aí durante o governo do presidente Temer. Eu não vou dizer que o último pé é o Pedro Parente, porque o Temer ainda está no governo, mas já tinham caído 2 pés, o Pedro Parente era um alicerce de um governo, como você disse, fragilizado, fragmentado, política e tecnicamente. Agora só ficou um pé da mesa. Você imagina como ela está capenga, né, Denise? Que é a do presidente da República, Michel Temer. Agora à tarde, Denise, na sede da Petrobras, vai haver uma reunião do Conselho para definir quem vai ser o substituto interino para a vaga de Pedro Parente. Alguns nomes começam a ser cotados. É prerrogativa do acionista majoritário, no caso aí a União, né, escolher, indicar o nome do futuro presidente da Petrobras. Mas aí tem que percorrer todo aquele rito interno. Internamente, há 3 nomes da atual diretoria que está mantida, correndo por fora nessa disputa. Eu diria que o mais querido do mercado, aqueles que gostam de apostar na Petrobras, gostariam de ver Ivan Monteiro, diretor financeiro, no comando da estatal. Ele foi o diretor financeiro do Almidemir Bendini, o antecessor de Pedro Parente, e ficou nessa função. Existe uma técnica da Petrobras, da casa, que conhece bastante a área de exploração e produção mais valorizada da Petrobras, que é a diretora de AIP, de Exploração e Produção, Solange Guedes. Aqui em São Paulo estão falando muito dela. Só que ela é meio casca de ferida, viu, Denise? Enfim, ela é uma pessoa dura, rígida, difícil. Eu não sei se ela aceitaria também esses termos que vêm de Brasília para comandar a Petrobras. E correndo por fora, mas muito por fora, o Nelson Silva, que é um diretor corporativo, que já esteve à frente de empresas de petróleo, já esteve na Vale também. É um nome cotado, é um nome cogitado. Agora, eu, Rodrigo Viga, Cassiatória Gás, tivesse que apostar, eu apostaria ou no Ivan, ou na Solange Guedes, ou na diretora de exploração e produção, ou no diretor da área financeira. Agora, a situação da Petrobras se torna muito delicada, né, minha cara Denise, porque o Pedro Parente fez um esforço danado para implementar uma mentalidade, uma lógica, uma gestão corporativa em uma empresa de capital misto. Mas a gente não pode esquecer que temos em vista aí eleições presidenciais. Eu comecei a conversar com alguns conselheiros, viu, Denise, das mais diferentes e diversas frentes, correntes e ideologias. E eles me disseram o seguinte: Pedro Parente já vinha demonstrando uma certa insatisfação, mas foi até uma certa surpresa o pedido de demissão. Mas, obrigatoriamente, a futura gestão da Petrobras vai ter que encontrar um meio do caminho. Que meio do caminho é esse? Que não seja o controle de preços que foi adotado na época do PT, nos governos de Lula e de Dilma, mas que não seja também a política da paridade diária implementada pelo Pedro Parente. Vai ter que haver uma flexibilização da política de preços da Petrobras. E esse meio do caminho é que vai ser o nó, o X da questão. E um detalhe: o tempo técnico nunca é o mesmo do tempo político. A ampulheta política sempre trabalha mais rápido, né, Denise? Anda meio quebrada aqui no Brasil, mas enfim, né, Viga? Vamos em frente aqui, que nós já estamos com o entrevistado na linha, Viga. Até logo mais. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde.